Book de mãe, livro Temperamentos Sem Limites. Estamos fazendo a leitura do livro completo. E se você está fazendo isso um pouquinho todo dia, vai perceber que é muito fácil a gente terminar um livro se a gente se habitua a ouvir um pouquinho todo dia. Eu queria fazer um convite para você, eu não sei se isso está sendo útil. Curte para mim saber que está sendo válido para eu continuar ou não, eu não sei, às vezes as pessoas não comentam, não falam. Se está sendo útil para você, me ajuda, curte esse audiobook, esse vídeo, comenta aqui, fala para mim o que você está achando, o que você está aprendendo, se tem feito diferença para você no seu dia a dia. No nosso audiobook #16 anterior, a gente estava falando sobre o 7º lugar das reclamações daquelas 700 famílias que foram pesquisadas pela autora Isa Minatel. As famílias tinham 10 queixas, as 10 queixas mais frequentes, lembram? Então, a gente estava na queixa de que a criança é muito brava, né? Essa era a principal queixa em 7º lugar. E aí a gente transcorreu esse assunto e agora a gente vai continuar um pouquinho nesse 7º lugar, ok? O que ela fala aqui, ó? Eu tenho muitas conversas sobre isso com meu filho Petrus, que, como já mencionei, é uma criança da raiva. Eu mesma demorei muitos anos para conseguir desfrutar mais das possibilidades positivas de toda a potência da raiva que me invade em certos momentos. Antigamente, acabava me alimentando mais de seus amargos frutos. Atualmente, após muito investimento em autoconhecimento e autodesenvolvimento, eu tenho conseguido aproveitar toda a energia gerada pela raiva para produzir, para realizar e para fazer acontecer. Também uso da inteligência emocional para não mais sentir aquela fúria agressiva e destrutiva, mas trabalho o pensamento para me suavizar e para não ser tão incisiva e rápida no julgamento. Hoje, se produzo livros, palestras, vídeos, aulas e tantos conteúdos para disseminar com um desejo tão profundo de mudar o mundo, é porque aprendi a dirigir a energia da minha raiva. E afirmo, sem falsa modéstia, o tanto que uma pessoa da raiva é capaz de produzir quando consegue direcionar bem a sua energia. É difícil de ser acompanhado por qualquer pessoa de outro temperamento. A raiva bem conduzida traz potência, traz resistência, determinação, traz foco e persistência. Se você ou a sua criança não sentem nem um pouquinho de raiva, talvez esse seja um ponto a ser trabalhado. Lembra que eu comentei, esse é um comentário meu fora do livro, tá? Lembra que eu falei que a gente precisa desenvolver dentro de nós um pouco de cada temperamento. Eles são importantes, eles são necessários para vários momentos e fases da nossa vida. Todos os temperamentos têm seu lado potência e tem seu lado abaixo. Somos assim, né? Olha só, para cima, para baixo, para cima, para baixo. A gente não é linear. Se a gente está linear, a gente tem que prestar atenção, tá? Vamos lá. Aliás, assim como sentir uma emoção em excesso pode fazer muito mal, já que raiva em excesso significa estresse e destruição interna e externa. Tristeza em excesso causa depressão. Medo em excesso gera crises de ansiedade e de pânico. Não sentir qualquer emoção também é nocivo. Vamos falar sobre 3 emoções que as pessoas podem não querer sentir ou não querer que as suas crianças sintam: a raiva, a tristeza e o medo. Não sentir raiva pode fazê-lo realizar menos e se submeter a relações abusivas sem tomar atitudes. Não sentir tristeza pode acarretar dificuldade de empatizar, de se colocar no lugar do outro, de refletir, de elaborar suas perdas,
de se conectar com o outro e ser afetivo. Olha que loucura, gente. Já olhou por esse lado a tristeza, quanto ela é importante? Não sentir medo pode incentivar a exposição a riscos exagerados e impedir um preparo adequado para os desafios, obtendo assim resultados medíocres. Sobre o medo também, né? A ausência do medo faz uma pessoa ser às vezes dissimulada. Sabe aquela pessoa maluca que embarca em qualquer coisa, que se joga em qualquer lugar, não analisa os pontos, não sabe discernir às vezes, né, as situações? Gente, as emoções, elas são necessárias. Eliminar elas, querer abolir elas, não precisa ter medo, não precisa ficar assim. Olha as frases que a gente usa com as crianças. A gente fala para elas que não é legal sentir. Ah, inconsciente sem perceber? Sim. A maioria das nossas atitudes são inconscientes quando a gente não está consciente. E é por isso que eu dissemino educação vive consciente, tá? Como se vê, cada emoção tem a sua razão de ser e contribui de alguma forma quando sabemos aproveitá-la. O 8º lugar das reclamações dos pais, pesquisados no livro Temperamento Sem Limites, são das dificuldades enfrentadas pelas famílias são mais agitadas que o desejado. Percebo nesse ponto 2 questões a serem analisadas. 1. Sabemos o que é adequado em termos de movimento e agitação para cada criança, conforme o seu temperamento e a faixa etária? Ou o desejado está baseado na comparação da criança com seus pares? Comparativos com o irmão, comparativos com o vizinho, com o colega de classe, com o que a gente achava que era desejado? 2. Não seria a nossa inadequação no manejo com a criança e suas emoções que a estaria motivando uma agitação desesperada? Olha só, os adultos, o ambiente em volta, o que ela quer dizer nesse item 2. Vamos às conclusões, tá? As neurociências já comprovaram a importância crucial do movimento para o processo de aprendizagem. Em uma conferência, eu ouvi o grande autor Tony Robbins dizendo que grande parte dos conhecimentos que já possuímos, mas que ainda não conseguimos colocar em prática, tem a ver com a forma passiva pelo qual os adquirimos. Sentados, inertes, estáticos. Como é a sala de aula do seu filho? Como é as salas de aula convencionais? Uma pergunta que eu tô fazendo, não tá aqui no livro, ok? Só pra gente pensar. Segundo Tony Robbins, não temos que aprender apenas com a mente, mas com o corpo todo. Temos que aprender em movimento, em dança, em saltos, em giros. Aí sim, o corpo inteiro se envolve no processo de aprendizagem e assimila as novas informações para fazer as mudanças que esses novos conhecimentos geram. Em uma escola montessoriana, o movimento também é levado muito a sério. Não um movimento desordenado e sem propósito, mas coerente, voltado para o trabalho que a criança está desenvolvendo naquele momento. Montessori fala em aprendizado muscular da escrita, por exemplo. Não existe em uma sala montessoriana carteiras para todas as crianças da turma, pois, como ela mesma escreveu, é impossível que todas queiram ficar sentadas ao mesmo tempo, pelo mesmo período de tempo. Ficam aqui esses insights, para a gente pensar sobre os modelos das escolas tradicionais. Colocar as crianças enfileiradas, uma olhando para a nuca da outra, tendo que ficar paradas e em silêncio, ouvindo um professor na maior parte do tempo e copiando informações de um quadro, seria mesmo o único formato possível? Seria o formato que mais propicia esse aprendizado?
Ou seria a causa das altas taxas de crianças com dificuldades de aprendizagem? Ou seria o grande fator responsável pela maioria das crianças afirmar, arrepiou, não gostar da escola? Vamos respirar fundo. Vamos para o 9º lugar. Hoje a gente vai encerrar esse capítulo, certo? Vamos lá. 9º lugar das reclamações das famílias. Tem dificuldade em se concentrar por ser muito agitada. Olha o que ela fala sobre isso. Já parou para prestar atenção no tanto que nós adultos as interrompemos em seu processo de concentração? Boa parte desses momentos é para dizer que ela não pode fazer o que está fazendo. Outra parte é para interagir, participar, sem saber que quando a criança está concentrada e a gente fala qualquer coisa, ela tira seu foco do processo de concentração e passa a perceber que está sendo observada, e isso prejudica o desenvolvimento da sua capacidade de abstração do externo para se concentrar-se no interno. Também interrompemos para elogiar sem saber que isso nem sempre é positivo. Sobre esse assunto, recomendo que assista o vídeo O Problema de Elogiar as Crianças, no canal da Isa Minatel. Fechando o ranking, eu podia falar sobre essa parte aqui da concentração durante muito tempo, tá? A gente desconcentra as crianças o tempo inteiro, no nosso dia a dia, chamando para fazer alguma coisa enquanto ela está concentrada, sem precisar, na maioria das vezes. A gente poderia esperar. E a gente ensina uma criança a esperar, esperando. Olha que lindo. Vamos para o último? Vamos lá. Fechando o ranking das 10 maiores dificuldades das famílias com as suas crianças, em último lugar está a queixa de que a criança é agressiva no falar e agressiva no agir. A combinação de um temperamento da raiva e atitudes de adultos que não sabem manejá-lo resulta em agressividade. E na maioria das vezes, não apenas por parte das crianças. Nós as desrespeitamos o tempo todo. Não permitimos o desenvolvimento da sua autonomia, invadindo seus espaços e os seus corpos. As pegamos e as levamos de um lado para o outro contra sua vontade. Não respeitamos o tempo delas, não respeitamos seus desejos e muito menos a imaturidade que possuem. Claro, ainda são crianças, sem contar o quanto somos incoerentes com elas. Dizemos, se você mentir, seu nariz vai crescer. Mas o nariz não cresce. Ou seja, estamos mentindo para a criança para que ela não minta? É isso mesmo? Gritamos silêncio. Ou seja, estamos gritando, exigindo que ela não faça o mesmo? Ou ainda o caso da mãe que foi buscar a filha na escola e soube que ela havia agredido 3 colegas. Então tirou a sandália e bateu nela para que aprendesse assim a não mais agredir seus amigos. Como somos incoerentes? Tudo isso incita a agressividade na criança. Perdemos a moral, perdemos a credibilidade, perdemos o vínculo. Nossa, eu fico arrepiada, gente. Eu já li esse livro. Vamos lá. Mas é bom a gente internalizar, tá? Ler o livro pela 2ª, 3ª, 4ª vez. Gente, é insight o tempo inteiro, que a gente não pegou na primeira leitura, tá? Bora para a finaleira de hoje. O único dado fora do top 10 que vou destacar é o fato curioso de como crianças quietas, crianças paradas, quase não são consideradas dificuldades. Ai, tô arrepiada. Talvez porque a maioria das crianças não fique mesmo muito quieta ou parada, ou porque os adultos não percebam isso como um problema ou uma dificuldade. Mas deveríamos sempre nos atentar a esses comportamentos. E aí ela mostra o gráfico. Aliás, eu não vou acabar o capítulo não, tem mais. Ela mostra aqui num gráfico, ó, assinale abaixo de todas as dificuldades, é muito quieto e parado, tá lá
na contagem 15, tá lá no finalzinho. São poucas os adultos que consideram uma criança da tristeza, né, um problema, que ele tá lá na dele quietinho. E a gente vai falar sobre isso no áudio de amanhã, tá? No nosso próximo áudio, na nossa hashtag 18, vou até marcar aqui, ó, hashtag 18. Eu espero de coração que esteja fazendo sentido para você a gente estar lendo um livro, já que a maior reclamação que eu escuto das mães é que não dá tempo de ler. E eu tô aqui para ajudar você nesse processo, porque eu também faço isso de escutar livros, né? Eu faço parte do Chá Comigo, da Isa Minatel. Eu gosto também de comprar produtos das pessoas que estão na internet e que me ajudam tanto, com dicas, com conteúdos que fazem a diferença, sabe? Para mim é uma forma de contribuir para um mundo melhor. Eu sou a Lígia Comelli, eu sou formada em Programação Neurolinguística, Psicologia Positiva, jornalismo, estudante de educação viva e consciente e adoro criança e queria muito um mundo mais respeitoso para elas, porque eu sei que a gente vai estar enchendo de adultos conscientes depois de alguns anos de dedicação. Não é milagre, não é automático, não é tomar um remédio, é todo dia um pouquinho de conhecimento para a gente evoluir e estar um pouquinho melhor que o dia anterior, só um pouquinho, tá bom? Até amanhã e não esquece de comentar e curtir para eu saber que tá atingindo aí o meu objetivo, tá? Tchau, tchau!